Beleza, tá gravando agora. Show de bola. Então, pegar aqui a aula de hoje, cinemática vetorial. Isso. Eu acho que... Deixa eu ver aqui, pessoal, só um pouquinho. Acho que o tamanho tá bom. Deixa eu ver se coloco um pouco maior para vocês enxergarem. Eu acho que assim tá bom. Esse tamanho tá bom. Beleza. Então, pessoal, o tema de hoje é cinemática vetorial, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar a falar de cinemática vetorial, nós temos que falar de alguns conceitos básicos antes de falar de velocidade e aceleração vetorial, tá? Esses conceitos básicos vêm lá, se vocês olharem lá na apostila, quando nós falamos que vai ser o vetor posição, tá? E o vetor deslocamento. Qual a diferença dessas duas grandezas para que eu possa estar calculando depois velocidade vetorial média? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a caneta aqui. Opa, não pegou. Agora foi. Beleza. Vetor posição. É o vetor onde a origem coincide com a origem do sistema e sua extremidade coincide com a posição da partícula. Então, vamos lá, pessoal. A partícula, ela se encontra nesse ponto P aqui. Quando a gente fala em partícula, qualquer objeto se movimentando por meio de uma trajetória qualquer, tá? Esse segmento aqui de reta, isso aqui é a trajetória dele, isso aqui em vermelho, tá bom? Se eu tenho um sistema no qual eu tomo como referência um ponto O, como ele adotou aqui, esse ponto O, ele é a origem para mim de tudo. Esse ponto, deixa eu pegar outra cor aqui, até a posição da partícula, ó. Opa, deixa eu tentar colocar a reta aqui. Que é complicado. Então vamos lá. Ó, da origem desse meu sistema de referência até o ponto onde essa partícula se encontra, ele é o meu vetor posição. Muitos livros, apostilas e etc., na nossa própria apostila, está representado como sendo... Vou ver se eu consigo escrever melhor aqui. Esse R minúsculo, tá? Vetor posição, tá bom? Então, em muitos livros, apostilas e etc., vocês irão encontrar essa descrição para a vetor posição, vetor deslocamento, tá bom? Como tá, ele apresenta aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui? Beleza? Então, o que é esse vetor posição? É onde ele vai indicar a posição da partícula para mim. Eu tenho um sistema de referência, lembre-se sempre, é posição em relação ao quê? A quem? Ao sistema de referência que eu estou adotando inicialmente. E aonde está a origem desse sistema de referência? Eu coloquei isso nesse ponto O aqui, ó, tá? Como ele apresenta aqui. Eu quis só desenhar diferente aqui, tá? Então, desde essa origem desse ponto O até a posição da partícula, ele é o meu vetor posição, que é representado por essa denominação do R minúsculo aqui. Belezinha? Tranquilo? Tranquilo. Sem nenhuma coisa muito difícil por enquanto. Agora, uma coisa extremamente importante que vai diferenciar distância percorrida, que nós usamos lá na velocidade escalar média, e deslocamento, tá? Eu já comentei isso em algumas aulas anteriores, que foi a pergunta até da Milena. Da Milena? Da Milena. Ela perguntou e eu fiz um parênteses, explicando a diferença entre distância e deslocamento. O deslocamento é o que nós vamos usar aqui na cinemática vetorial. Distância percorrida nós usamos lá na cinemática escalar, tá? Mas, enfim, vamos ver o exemplo que ele deu aqui pra gente. Vou pegar aqui a canetinha, só um pouquinho. Beleza. Um automóvel parte da Praça da Sé, em São Paulo, esse nome aqui mesmo, às 8 horas, e chega a outra praça aqui, a Apoteose, no Rio de Janeiro, às
13 horas. Beleza. Com base nessa informação, podemos representar o vetor deslocamento. Lembra agora, ó, o vetor deslocamento, só faltou um vetorzinho aqui, pessoal, que não consegui colocar, mas beleza. Lembra que delta na física é variação, né? Então, delta R é a variação do deslocamento. Beleza. Então, o vetor deslocamento do corpo sem conhecer previamente sua trajetória, apenas ligando as posições inicial e final por um segmento orientado de reta. Uma coisa importante, pessoal. O deslocamento, ele não depende da trajetória. Anota isso aí, tá? A distância percorrida depende da trajetória da partícula. Anota isso aí. O deslocamento, ela não depende da trajetória da partícula. Ela depende do quê, Bruno? Ela depende do seu ponto inicial e do seu ponto final. Apenas. Então, se vocês observarem aqui, essa linha que está tracejada aqui, ó, em preto, tá vendo aqui? Essa aqui é a trajetória do móvel. Só que o vetor deslocamento é independente dela. O vetor deslocamento vai ser essa outra retinha aqui, ó, que não está pontilhada, que está ligando diretamente o ponto A, que foi lá da Praça do Sé, até o ponto B, que foi a outra praça da Apoteose. Esse segmento de reta aqui, ele é o meu vetor deslocamento, tá? Então, ó, vetor deslocamento é um vetor que tem origem na posição inicial do móvel e a extremidade da sua posição final. A distância percorrida, eu levo em consideração toda a sua trajetória, se ele fez um zigue-zague, se ele foi para cima, se ele foi para baixo, enfim. A distância percorrida leva a trajetória em consideração. O deslocamento, não. Meu ponto final, meu ponto inicial. Tô nem aí para a trajetória, se ele foi para cima, para baixo, não me interessa nesse momento, tá? Então, saber a diferença entre os dois. Beleza, falta 10 minutos, já avisou aqui, tá? Por exemplo, pessoal, deixa eu ver aqui, eu acho que ele vai até comentar aqui, eu coloquei alguns exemplos. Isso, mas eu vou comentar aqui antes dele falar aqui para vocês. É o seguinte, pessoal, ó, vamos supor que eu tenho a seguinte situação. Vou pegar aqui mesmo, né? Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B. Eu já comentei isso em umas aulas anteriores, mas vou comentar de novo, beleza? Essa distância de A até B, pessoal, vale 50 metros. Vamos colocar aqui, tá? Qual que é, se uma partícula sai do ponto A e vai até o ponto B, qual foi a distância percorrida por ela? Foi uma distância em linha reta. Se a distância ela foi em linha reta, nós vamos ter um caso especial. Se essa distância foi apenas do ponto A ao ponto B, a trajetória foi uma linha retilínea, neste caso, tá? A distância percorrida, ela será igual ao vetor deslocamento. Se eu fui apenas do ponto A para o ponto B, em linha reta. Por quê? A trajetória em linha reta, de A até B, tem 50 metros. E se o vetor deslocamento leva em consideração a posição final e inicial, então aqui é 0 e aqui é 50, certo? Aqui é 0 e aqui vai ser o 50. Então, 50 menos 0 dá 50 também. Então, vai ser igual. Mas, vamos supor que você foi de A até B e voltou para A. Voltou para A aqui. Qual que será a sua distância percorrida agora? Agora, a sua distância percorrida não será mais igual ao seu deslocamento, tá? O que vai acontecer? A sua distância percorrida vai ser esse 50 daqui até aqui,
mais os 50 que ele voltou. Então, vai ser quantos? 100 metros, a distância percorrida. Isso eu vou levar em consideração para a velocidade escalar média. Mas o seu deslocamento não foi 100. Foi quantos, professor? 0. Oxi, como assim 0? Presta atenção. Lembra que eu falei? Deslocamento leva em consideração ponto inicial e final. Qual foi o ponto inicial dele? Em A, certo? Ele foi até B e voltou para A. Qual foi a posição final dele? Em A também. Então, o deslocamento dele, sofrido por essa partícula, foi 0. Lembra-se que leva em consideração ponto inicial e final. Então, 0 menos 0 dá 0. Tá? Então, veja que aqui já vai ser diferente. Aqui eu vou levar em consideração para a velocidade vetorial média. Tá bom, pessoal? Então, essa é a diferença básica que nós temos em relação a essas duas grandezas aqui, tá? Aqui está dando um exemplo apenas. Beleza. Aí ele fala aqui, professor, posso dizer então que o vetor deslocamento é a menor distância entre dois pontos? Professor, como assim menor distância entre dois pontos? Observe esse exemplo aqui, ó. Presta atenção. Ó, veja aqui, cara. Olha que maluco isso aqui, ó. Vamos lá. A distância, ele fez todo esse zigue-zague, tá vendo aqui? Ó, tá vendo todo esse zigue-zague aqui que ele fez? Essa é a distância percorrida. O deslocamento é essa linha reta. Ó, qual foi a menor distância? Essa trajetória, a distância percorrida ou o deslocamento? Vetor deslocamento. O vetor deslocamento. Tá? Então é por isso que ele faz a pergunta e ele afirma lá. Exatamente. Veja o exemplo. Ele vai acabar dando mais um exemplo aqui, né? Por exemplo, um exemplo bem didático aqui para vocês pegarem bem. Nós temos aqui os pontos A, B, C, D. Aí ele pergunta, qual a distância percorrida de A até B? Até D, D de dado. Aí você vai somar, né? Aqui, ó. 8 mais 6 mais 8. 22 metros. É o delta S. Delta S. Beleza. Tranquilo. Vamos passar para o próximo. E o vetor deslocamento? Vale quanto? Pessoal, presta atenção. O vetor deslocamento não é a menor distância entre os dois pontos? Senhores, olha aqui que bacana. O vetor deslocamento, eu vou levar em consideração a posição inicial e a posição final. É apenas essa linha reta, que vai ser essa distância de quê? De 6 metros. Tá? Então, esse é o vetor deslocamento que eu tenho da partícula. Viu a diferença? Beleza. Vamos prosseguir aqui. Se, olha aquilo que eu falei lá, se for uma linha reta, apenas com uma única direção e um único sentido, a distância, né, o espaço percorrido será igual ao vetor deslocamento. É o que ele está falando aqui, ó. Tá? Se ele sair apenas de A até B, tanto o vetor deslocamento quanto a distância percorrida serão iguais a 8 metros. Tá? É aquilo que eu comentei anteriormente. Vou acabar reforçando mais aqui também. Olha aqui agora que nós estamos chegando. Professor, e a distância de A até C? A distância de A até C, estudante, olha que bacana. Então, você vai ter, deixa eu pegar aqui, ó, 8 mais 6, 14. Show? Essa é a distância percorrida pela partícula para sair do ponto A ao ponto B. Beleza, professor, mas agora eu fiquei interessado em outra coisa. E qual que é o deslocamento? Deslocamento vai ser o vetor, né, que vai ligar o ponto A até o ponto C. Então, vai ser essa menor distância aqui, ó. Tá? Esse vai ser o meu vetor de deslocamento. Professor, beleza, mas como eu determino isso aqui? Ó, isso aqui parece com o quê? Que tipo de triângulo? Isso, triângulo retângulo. Nós temos um ângulo de 90 graus, não temos?
Esse tamanho aqui é quem? A hipotenusa, não é, senhores? Sim, exatamente. E como eu vou determinar essa hipotenusa, esse deslocamento? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vocês já estão cansados de saber isso. Então, joga lá na equaçãozinha, vai me dar, então, um deslocamento de 10 metros. Então, o deslocamento da partícula para sair do ponto A e chegar até o ponto C, o deslocamento será de 10 metros e a distância percorrida será de 8 mais 6 igual a 14 metros. Observe, então, que o deslocamento é menor do que a distância percorrida. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Tranquilo, né, pessoal? Essa é a diferença que nós temos que ter, principalmente em mente, para compreender quando está utilizando o exercício. Ele vai te falar: determine a velocidade escalar média, determine a velocidade vetorial média. Aí você tem que se tocar. Opa, é diferente. Duas coisas diferentes, tá? Beleza, vamos para o próximo aqui. É aquilo que eu já falei algumas vezes, que eu estou reforçando, né? Se for uma trajetória retilínea, a variação da posição vai ser igual ao deslocamento da partícula, tá? Se for em uma única direção e em um único sentido, beleza? O tempo está acabando, eu vou deixar para comentar a trajetória curvilínea no próximo link, tá? Então, eu vou falta 1 minuto aqui. Se tiver alguma dúvida aí, já anota aí, na hora que eu iniciar um novo link, você já manda a pergunta aí para a gente partir para a trajetória curvilínea, tá bom, pessoal? Vou estar encerrando aqui, falta aí 30 segundos, e já mando o novo link lá no grupo de vocês lá. Beleza? Show de bola? Show de bola. Então, é isso aí.